Testemunhas de Jeová, tradução Novo Mundo, não é o Evangelho segundo o Espiritismo, que segundo eles foi recodificado por Allan Kardec. Ninguém tem essa autoridade para fazer isso, porque a autoridade suprema, né, é a Bíblia Sagrada, ela já está fechada. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos continuar hoje. Nós estamos falando agora, falamos a semana passada, sobre os 5 pilares do teísmo aberto, que o teísmo aberto é uma inovação teológica, o ensinamento falso, que está se propagando e alastrando igual rastilho de pólvora aí. Então eu falei sobre 2, os irmãos se lembram que eu falei sobre dois tópicos? São 5 pilares que eles ensinam. Eu falei sobre o primeiro e o segundo. O primeiro, vou recapitular. O primeiro diz o seguinte: o maior atributo de Deus é o amor. Os irmãos devem se lembrar. E isso não é verdade, porque um atributo não anula o outro. Os atributos de Deus coexistem, interligados, e um não pode anular o outro. Segundo tópico que eu falei, que é um segundo pilar: Deus não é tão soberano assim, segundo eles, né? Mas nós sabemos que a soberania de Deus é inquestionável. Deus é sim soberano, controla todas as coisas, tudo e todos estão debaixo do seu poder, debaixo do seu governo, nada que ele fala ou decreta pode ser revogado. Então, quando alguém diz, olha, Deus não é tão soberano assim, o homem pode construir a sua história e pode até mudar a história, e Deus não é tão soberano assim. Isso daí é ensinamento de Pelágio. Os irmãos já viu? Não é Pelado, é Pelágio. Pelágio foi um herege que viveu há muitos anos atrás, e que ele ensinava que Deus não era tão soberano assim, né? E que a soberania de Deus não era tamanha assim. Inclusive, não se pode nunca confundir arminianos, que é o nosso caso, que acreditamos no livre-arbítrio, que Deus ele dá para o homem o direito de escolher, de escolhas, a direção que ele vai tomar, com o pelagianismo. Pelagianismo é outra coisa, viu? Então, o segundo pilar é esse. Vou entrar no terceiro pilar agora. O terceiro pilar que ensina o teísmo aberto, esse teísmo aberto que é uma inovação teológica falsa, eles dizem o seguinte: Deus não conhece o futuro. Esse é o terceiro pilar deles. Então quer dizer, é um Deus limitado. Segundo eles acreditam que Deus não conhece o futuro pelo seguinte: esses adeptos do teísmo aberto, eles se dividem em 2 argumentos. Isso aqui é importante vocês saberem. Uns dizem que Deus não pode conhecer o futuro porque o futuro não existe. Esse é um dos pontos uma das vertentes dele. E a outra vertente, né, diz assim, que Deus, mesmo que ele tenha o poder de saber o futuro, ele o ignora porque escolheu não saber o que virá. Irmãos, esse Deus aí não é o Deus da Bíblia, viu? O Deus da Bíblia sabe tudo. O Deus da Bíblia sabe o que vai acontecer daqui 2 segundos, daqui 100 anos, daqui 1 milhão de anos. Ele é presciente. O que é uma presciência, pastor Mauro? É um atributo de Deus inerente à sua onisciência. Presciência significa saber antecipadamente. Ele já sabe antes de acontecer. Então, segundo o tal de Pinocchio é um dos pregadores, né, do teísmo aberto. Eu gostaria de mudar o nome dele para Pinóquio. Ficaria melhor, né? Porque o Pinóquio, já lembra aquele personagem Pinóquio, quando ele ia mentindo, o nariz ia crescendo? Esse Pinóquio aqui, acho que eu vou pôr o nome dele de Pinóquio, porque ele é muito mentiroso, não é? Ao dizer que Deus não sabe, né? Deus ainda diz assim, ó, as decisões ainda não feitas não existem de forma para serem conhecidas por Deus. Elas ainda vão acontecer. Então, Deus não pode saber se ainda não aconteceu. Ora, irmãos, que Deus é esse então? É um Deus que você manipula. É um Deus que não sabe nada, né? Parecido com os deuses do Egito, da antiga Grécia, os deuses de Roma, que eles perdiam o controle da situação. Então, é claro que isso daqui é falso, né?
Vamos dar uma olhadinha em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Porque eu já ensinei para os irmãos aqui que o tempo de Deus não é o nosso. O dele é o Kairos, o nosso é o Cronos. E Deus, ele considera as coisas que ainda não são como se já fosse. Porque ele é atemporal, Deus. Como diz aí, Apocalipse 1 e 8. Perceberam como que está conjugado esse verbo? Ele não está conjugado assim, ó, aquele que era, que é e que há de vir. Isso é o nosso tempo, passado, presente e futuro. De Deus não, a eternidade é diferente. Logo, por isso que a Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade. Porque, ó, aquele que é, percebam que o presente vem antes do passado. O que é, o que era e o que há de vir. O Todo-Poderoso. Então, o tempo de Deus, ele não está restrito ao tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele está acima do tempo, acima da existência humana, acima da existência de todas as coisas. Então, Deus sabe tudo o que vai acontecer. Isso é mentira, isso é doutrina falsa. E nós, como defensores do Evangelho, conhecedores da palavra de Deus pura, não podemos aceitar. Por isso que é imprescindível a igreja participar de estudos, né? A igreja precisa ser ensinada. Os cultos que nós participamos aqui no final de semana, é muito bom. As mensagens mais eloquentes, mais avivalistas, né? Os cultos de louvor, tudo isso é muito bom. Mas são mensagens paliativas, momentâneas. Daqui a pouco aquela mensagem já passou o teor que nós absorvemos e nós precisamos de uma nova mensagem, de uma nova comida. Por isso que o estudo sistemático da Escritura é que nos fortalece. Muito bem, então, irmãos, o nosso tempo, como eu disse, ele é dividido em 3 partes: passado, presente e futuro. De Deus não. Na eternidade é daquele jeito ali, ó, né? Aquele que é, que era e que há de vir. Quer dizer, presente primeiro, depois, porque ele está no presente, ele está no futuro e ele está no passado. Por isso que a Bíblia, quando Moisés presenciou aquela visão que os irmãos sabem, de uma sarça que não se consumia, né, uma vegetação típica lá do Monte Sinai, e ele disse assim: quem é o Deus que está falando? Ele falou assim: diga ao povo que eu sou. Olha aí, o verbo conjugado no presente, eu sou. Quando Jesus se apresentou para os fariseus e disse que já conhecia Abraão, e ele disse assim: Abraão se alegrou quando me viu, porque eu sou. Aí eles disseram: mas você não tem nem 50 anos e já conheceu Abraão? Ele disse assim: porque eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus, então ele já existe muito, ele é pré-existente. Ele não tem começo nem fim, por isso que a Bíblia chama ele de Alfa e de Ômega. Então o Deus da Bíblia é outra coisa, irmão. O Deus da Bíblia, que nós acreditamos nele, ele é transcendente. O que significa isso? Que ele não está preso a uma esfera de tempo, e nem uma esfera humana como nós aqui. Nós estamos presos aqui, ó. Nós não conseguimos entrar no mundo espiritual com essa matéria aqui, a não ser com o nosso espírito. O nosso Deus não, ele é transcendente. Olha o que a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 57, o versículo 15. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o excelso, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Aonde que ele habita? Num alto
e sublime, ou alto e excelso, mas ele habita também com o contrito e humilde de espírito. Ele está na eternidade, ele está num plano muito superior, mas ele também está com aquele que é contrito, quer dizer, ele transcende qualquer tipo de tempo, de esfera. Ninguém pode prender Deus, né, no lugar. Já percebeu que os super-heróis dos desenhos, por mais poderoso, de vez em quando alguém prende ele no lugar e não pode sair? Por quê? Porque o poder desses heróis, entre aspas, mesmo nessa ficção, ele é limitado. Agora, o poder do nosso Deus é ilimitado. Ele sabe todas as coisas. Vamos dar uma olhada mais um texto. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és. Perceberam o verbo de novo? És Deus, no presente. Glória a Deus. Então, o nosso Deus, irmãos, Ele está acima de tudo, de todos. Ele sabe tudo, Ele sabe o que vai acontecer no futuro do Brasil, no futuro do mundo, né? Tanto que Ele usou os profetas para vaticinar, para profetizar o que vai acontecer no final, a batalha do Armagedon, a vitória de Jesus sobre o anticristo, a grande tribulação, o que nós estamos estudando nas casas dias de quinta-feira. Então, irmãos, isso é uma falácia. O nosso Deus sabe tudo, sim. Vamos ver mais um texto, Mateus 6 e 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o pedirdes. Perceberam como que Ele sabe antes? Vou fazer um pedido amanhã, Ele já sabe. Vou fazer um pedido daqui uma semana, Ele já sabe. Glória a Deus. Daqui 100 anos, se eu pudesse viver, Ele já sabe. Porque Ele é presciente, Ele não é como nós. O nosso Deus sabe tudo. Isso é onisciência de Deus. Mais um texto, Salmo 102, verso 27. Cento e dois, 27. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Perceberam o verbo de novo? Tu és o mesmo, no presente. Então, o tempo, Deus é atemporal, sabe tudo. Então, aqui já ficou provado que esses pilares, todos os 5 pilares do teísmo aberto, a casa vai cair, vai ruir, porque não tem solidez. Não acha apoio nas escrituras sagradas, né? São sofismas, são doutrinas espúrias, falsas, e devem ser combatidas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, 8 e 9, que eu já falei aqui várias vezes, né? Se um anjo do céu, nós mesmos, ou um anjo do céu, aparecer ensinando outro evangelho, seja anátema. Glória a Deus. Vou para o quarto pilar. O quarto pilar do teísmo aberto, esse aqui dá até vontade de dar risada se não fosse tão trágico. Diz assim: Deus se arrisca. Deus se arrisca, irmãos? Quem se arrisca somos nós, né? De vez em quando a gente se arrisca em fazer alguma coisa e acaba frustrado. Tem pessoas que se arriscam fazendo uma ultrapassagem perigosa na estrada e acontece um acidente e ele morre. Tem pessoas que se arriscam para escalar o Everest, a montanha mais alta da Ásia, e acontece que, quando ele está subindo, pode acontecer uma mudança de clima,
de temperatura lá, pode escorregar e ele cai e morre. Outros, eu lembro de um homem, de um padre, que ele pegou vários balões daquele com gás hélio, né, vários balões e colocou um lugar, se amarrou e saiu, se arriscou. E os especialistas em balonismo disseram: esse homem vai morrer, ele está se arriscando, isso daí não pode fazer. Olha o vento. Acharam depois de muitos dias o corpo dele no mar, se arriscou. Outros se arriscam em tomar decisões e acabam se frustrando. O homem é falível, o homem se equivoca a todo momento, o homem faz grandes projetos aí, mas ele acaba arriscando, fazendo coisas de improviso, né? Enfim, lembra do acidente da delegação da Chapecoense? O cara se arriscou, não abasteceu o avião achando que conseguiria chegar no destino, mas ele não esperava que ia ter outras aeronaves na frente dele para descer, para pousar. Ele arriscou, morreu e matou tanta gente, né? Sabe o que é isso? Falibilidade. O nosso Deus não se arrisca, não precisa de plano B, não perde o controle. O nosso Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Aí sabe o que ele diz? Assim, ó, olha que absurdo. Deus se arriscou ao criar seres livres, como os homens e os anjos. Por isso que eles pecaram. Então, depois de criados, eles pecaram. E ainda hoje, o Criador continua se arriscando, segundo eles, né? Um absurdo. Outro grande sofisma. A Bíblia assevera, com toda a propriedade, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. O que é isso? Por que antes? Porque ele já conhecia o plano salvífico antes. Ele já sabia que o homem ia pecar, ele já sabia que Lúcifer ia pecar e ia cair. Então ele já preparou, ele não foi pego de surpresa, não tem plano B. Já estava tudo decretado por ele antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20. 1 Pedro 1, 19 e 20, vou ler aqui com vocês. Esse Deus que o teísmo aberto prega, é um deusinho fraco, viu? Dá para pôr ele no bolso, é bem fraquinho esse Deus aí. Olha o versículo 19 e 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Dá para dar um glória aí? Ainda antes do homem existir, dos rios existirem, do mar existir, da biodiversidade existir, antes de todas as coisas, o plano da salvação já estava decretado. Deus já havia batido na mesa da decisão, para que as coisas acontecessem literalmente como Ele quer que aconteça. Então, irmãos, Deus não se arrisca. Quem se arrisca somos nós. Olha Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quando que ele nos elegeu? Antes da fundação do mundo. Antes de alguém pensar que pega ele, ele já sabe. Ninguém pega ele de surpresa. Ninguém pega ele na astúcia. E a Bíblia ainda diz que Deus pega os sábios na sua astúcia. Usou as coisas pequenas e vis desse mundo para confundir os sábios. As coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Né? Eu ainda quero pregar uma mensagem um dia aqui sobre a loucura de Deus. A loucura de Deus. E o apóstolo Paulo diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a ciência de todos os homens. Então, irmãos, Deus não se arrisca nunca. Deus não perdeu o controle.
Deus não criou Satanás, ele criou um anjo de luz. Lúcifer se transformou em Satanás porque ele quis, porque ele escolheu se rebelar, ele escolheu tomar a direção errada, ele escolheu pelo seu orgulho e pela sua soberba, tomar uma direção que Deus já sabia em todo momento também, em todo momento. E Jesus, quando estava aqui na terra, mesmo ele privado da sua onisciência, porque ele estava como homem, mas o Espírito Santo que estava sobre o ministério dele, que estava no ministério dele, alertava ele de tudo. Por isso ele conhecia o coração dos homens. Lembra quando ele passou lá no poço de Jacó? A mulher falou para ele, ele contou toda a história dela, a mulher falou: Senhor, vejo que és profeta. Onde está o teu marido? Não tenho marido. Dissestes bem, você já teve 5, e esse que está com você agora não é o seu marido. Então Jesus sabe antecipadamente, Deus sabe antecipadamente, Ele jamais vai se arriscar. Por quê? Porque Ele é o Senhor construtor da história, o Senhor que formou todas as coisas, o Senhor que conhece até as mais pequenas, minuciosas, mínimas bactérias que estão, micro-organismos que estão no mar, na terra, onde estiver, nas geleiras. Ele sabe o que tem no abismo, na fonte do abismo, porque Ele tem a chave disso tudo. Quando veio o dilúvio, os irmãos pensam que caía só água de cima? A Bíblia diz que Ele abriu a fonte do abismo, subia da terra também a água, e Ele sabe tudo. Então, irmãos, isso é mais uma heresia. Quer ver mais um pilar? Mais um pilar, o quinto. Deus comete erros e aprende e muda. Esse é mais um pilar do teísmo aberto. Vocês acham mesmo que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, comete erros? O que vocês acham? Perfeito. Segundo eles, Deus acaba, como Ele desconhece o futuro, Ele acaba aprendendo, errando, aí Ele vai aprendendo com as realidades, na medida que elas vão acontecendo. Você já percebeu que quando acontece um acidente aéreo, existe não só aéreo, mas principalmente aéreo, uma investigação minuciosa, detalhada, até que os especialistas descubram o que causou aquele acidente. Por que eles fazem isso? Para aprender com o erro, para não acontecer de novo, para que não aconteça outro acidente daquele jeito. Se for falha humana, se for falha da máquina, técnica, eles querem descobrir, para que eles possam corrigir o erro e não acontecer mais. Isso não acontece com Deus. Deus jamais erra. É impossível que Deus erre, porque o nosso Deus é o nosso Deus, Ele é Senhor de tudo, E aí eles dizem assim, olha o texto que eles usam, Gênesis 6:6, eles usam esse texto aí, isolado, Como diz? Então, arrependeu-se Deus de ter feito o homem. Então Deus se arrepende? Esse é o texto isolado que eles usam. Agora vamos ler um outro texto, para ver se realmente Deus se arrepende. Números 23, 19 e 20. Vinte e três, 19 e 20. Como é que diz? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, como explicar o texto de Gênesis 6:6, que diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem? Isso é simples.
Isso é uma figura de linguagem, você pode até anotar, que se chama antropoformismo. Antropoformismo, que é quando a narrativa bíblica, ela dá forma humana às palavras de Deus, para que o ser humano, na sua pequenez, na sua limitação, possa entender a linguagem bíblica. Não significa que Deus se arrependeu, é apenas uma figura de linguagem. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens: literal, figurada e alegórica. Isso é uma figura de linguagem figurada. Não significa que Deus, ele se arrependeu mesmo, ok? Então anota aí, antropoformismo. São expressões humanas para tentar explicar ao ser humano Deus e suas manifestações. Simplesmente isso. Não tem nada a ver que Deus... Me arrependi. Se realmente ele se arrependeu, então ele foi pego de surpresa. Não é? Agora, o texto de Números, ele é literal. Deus não se arrepende. É apenas figuras de linguagem. É assim, ó, como uma metáfora, por exemplo. Vou dar uma ideia para os irmãos. Quando a Bíblia chama Jesus de leão da tribo de Judá e cordeiro, Jesus é algum animal? Não é uma linguagem literal. São figuras de linguagem. Tem textos no Salmo que diz que as montanhas e as árvores bateram palma. Você já viu alguma montanha, alguma árvore bater palma? Figura de linguagem também, expressando a criação de Deus e a natureza sob o domínio de Deus. Nada tem a ver com uma árvore que vai bater palma mesmo. Então isso a gente precisa entender nas Escrituras. Deus jamais comete erros. Vamos ver um outro texto, Malaquias 3 e 6. Porque eles dizem, Deus muda de opinião. Ele aprende com os erros e muda de atitude. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, né? Olha lá. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. É Ele que está falando. Ele não muda, Ele é imutável. A imutabilidade de Deus é um dos seus atributos. Ele jamais muda. Quem muda somos nós. Muda de roupa, muda de carro, muda de endereço, muda de emprego, né? Muda de tendências, muda de cidade, muda de país, muda de ideia. Alguns mudam até de marido e de mulher, né? Não é? Pois é. Pois é. Mas o nosso Deus é imutável. Ele não muda, Ele é o mesmo. Hebreus 13 e 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, não muda. Tiago 1,17, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança e nem variação. Dá para dar um glória? Então, irmãos, já ficou bem claro aqui nesses 5 pilares, que eles estão fundamentados sobre geleia. Se sentar com alguém, pegar um desses proponentes aí do teísmo aberto, sentar com alguém que conhece a Bíblia, vai ser dissolvida a doutrina deles igual geleia, né? Não resiste ao crivo das Escrituras. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, identificando o discurso do teísmo aberto. Quando vocês virem alguém na TV, algum livro que vocês forem ler, literatura, né, enfim, discursos, pregações, vocês vão prestar atenção nas frases que eles usam e vocês vão identificar na hora. Por exemplo, quer ver uma frase que eles usam muito? Porque às vezes a gente liga a TV lá, tem alguém pregando na internet, na TV ou numa igreja que a gente vai, aí você fala, nossa, que benção essa mensagem. Presta atenção nos jargões que eles usam. Por exemplo, olha o que eles dizem. A depravação dos seres humanos e a visão que temos hoje de Deus, né,
é uma visão medieval, quer dizer, ultrapassada e equivocada, que foi importada da cultura grega, por Agostinho e outros. Olha o que eles dizem, que a visão que a teologia conservadora tem hoje, ela é uma visão medieval, muito ultrapassada, equivocada, que foi importada da cultura grega. Eu vi um cara na TV falando aí que a Bíblia foi mudada, a Bíblia foi totalmente mudada pelos bispos da Igreja Católica, que a Bíblia não é confiável, adaptada, isso é uma linguagem do teísmo aberto. Isso. Aí tinha um outro que estava debatendo com ele estava com umas 15 Bíblias assim. Ele falou, então tá bom, então posso pegar todas as minhas Bíblias e jogar tudo no lixo. Nenhuma dessas serve então. E ele, segundo ele, não. Porque a Bíblia foi mudada. Constantino, segundo eles, dizem que ele alterou no concílio de Nicéia, ele alterou e colocou os livros que ele queria na Bíblia. Isso é impossível. É impossível porque o cânon das Escrituras é antes do século IV. Constantino só começa a atuar no século IV. Constantino era analfabeto e ele não tinha esse poder de decisão para mudar a Bíblia. Isso é impossível. Então vamos ver esse negócio mesmo. Segundo o que eles estão dizendo, o que é a depravação total do ser humano? Depravação total é o que a Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Só se pode alcançar novamente a comunhão através de Jesus. Isso é depravação total. É uma doutrina bíblica sólida. Eles dizem, não, porque isso daí foi mudado, isso aí foi criado, foi importada da cultura grega por Agostinho. Agostinho é um dos pais da igreja, né? E, enfim, vamos ler um texto aqui então. Romanos 3, versículo 9. Vou ler até o 12. Diz assim, Romanos 3, 9. Pois que, está perguntando, somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes que tanto judeus, demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Ele está citando Isaías 59 aqui. Observe, depravação total. Quer ver mais um texto? Efésios 2. A partir do versículo 1, vou ler até o 4. Diz assim, Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Onde nós estávamos? Mortos em ofensas e pecados. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, não está excluindo ninguém, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí ele vai falar, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas. Então isso aqui chama-se depravação total. Todos os homens pecaram, todos foram destituídos. E essa história de que isso daí foi importado pelos pais da igreja, através da cultura grega, isso é mentira. Isso é uma frase que eles usam muito. Quer ver mais uma? Quando vocês estiverem ouvindo pregações, fique esperto. Mais uma frase. O homem é o sujeito e o centro da história. É ele que constrói a história e define o futuro.
Eles pregam muito isso. Mentira. Exatamente. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver? Salmo 33, verso 11. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração. Então, da onde que é? Do coração de quem? Do homem ou de Deus? De Deus. É Ele que constrói, Ele que é o Senhor da história. Isaías 46, 10. Está vendo, irmãos, como tem veneno por aí sendo ensinado, disseminado? E é muito, não é pouco não, viu? E o povo, às vezes, por falta de conhecimento, vai engolindo tudo, vai comendo. (46:10). 46:10. Eu vou ler o 9 também. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio. Olha aí, sabe ou não sabe o futuro? Que fala desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Amém? Glória a Deus, está refutado em nome de Jesus. Mais um texto, Colossenses 1:20. Vou ler o 19 também. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, está falando de Jesus, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto como as que estão no céu, todas as coisas. Então, que história é essa de que o homem é o sujeito, é o centro da história, que ele constrói e define o futuro? Refutado. Quer ver mais uma frase que eles usam? Aí eles vão citar o que eu falei no começo, o homem chamado Pelágio. Eles dizem assim, ó, Pelágio, que ensinou que o homem, por suas próprias forças, pode ser santo, não era herege, né? Segundo eles, não, porque Pelágio ensinava ao homem, ele pode ser santo com as suas próprias forças. Isso é impossível. Nós só podemos ser santificados por Deus. Não há como o homem ser santo através do seu próprio esforço. Então vamos lá. Vamos ler um texto aqui. Romanos 7,14. Vocês vão ver a hora que nós chegar, irmãos, começar a ensinar aqui sobre a teologia da autoajuda, que é o que mais tem aí hoje, viu? A teologia da autoajuda. Pregadores que utilizam mais frases do Augusto Cury do que de outros, né? Os irmãos sabem que o Augusto Cury, nós temos muito respeito por ele, porque ele é não só por isso, né? Ele é um escritor fabuloso. E a irmã Dirce que congrega aqui conosco, é a sogra dele. Sogra do Augusto Cury. E a irmã Áurea é a tia dele, né? Nós respeitamos. Mas pregação do evangelho é outra coisa. Pregação do evangelho não é livro de autoajuda. Então nós vamos entrar nesse assunto mais à frente, né? Trazendo o ensinamento sobre o que é o evangelho da autoajuda que tem aí. Eu prefiro a ajuda do alto. Então vamos ler. Romanos 7,14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então como é que eu posso me santificar? O texto. Olha o versículo 15.
porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Significa que o homem não pode se santificar por si próprio. Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Perceberam? Da onde vem a salvação, a santificação? A salvação, irmãos, ela tem vários processos. E os 3 pilares da doutrina da salvação é a seguinte, ó. Presta atenção nisso que é importante, né? Justificação, regeneração e santificação. Os 3 pilares da doutrina da salvação. Isso só acontece através da obra do Espírito Santo. Nós não somos capazes de fazer isso. Estou caminhando para o fim, mais uma frase. Deus cedeu lugar ao homem após a criação do mundo. Deus cedeu lugar ao homem após a criação do mundo. O que eles estão tentando dizer aqui é o seguinte, é que Deus, ele é um ser passivo. Ele criou o homem e deixou o homem à mercê da sorte para o homem resolver, fazer e acontecer. Deus saiu de cena, segundo eles. Será? O que vocês acham? O deísmo é que prega isso. Deísmo é outra doutrina errada, falsa, que dizem que Deus criou o homem, mas ele está muito longe, não se envolve aqui nos desígnios do homem. Chama deísmo. Então o que eles dizem assim, ó, não, realmente Deus criou o homem, só que ao criar o homem passou a ser o sujeito, o protagonista da história. Vamos ver se a Bíblia concorda com isso? Quem foi, irmãos, que permitiu que Satanás tocasse em Jó? Quem foi? E depois quem virou o cativeiro de Jó? Vamos dar uma olhadinha em Jó 42, do 1 ao 6. Então significa que Deus continua sendo o protagonista da história. Jó 42, vou ler aqui com vocês, do 1 ao 6. Jó é antes de Salmos, né? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Jó está falando com Deus aqui. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Glória a Deus. Deus é o protagonista. Ele não saiu de cena. Ele é quem designou tudo para Abraão, Isaac, Jacó, Adão. Quem é que foi que colocou Adão no Éden? E depois que Adão pecou, quem que restituiu a história? O próprio Deus. Então, irmãos, isso é outra doutrina falsa e nós temos que combater. Isso é mentira, né? A Bíblia diz em Lamentações 3, 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então Deus é o protagonista da história. Exatamente. Hebreus 12, 5, tem muitos textos aqui que não vai dar tempo de ler, né? Última frase que eu quero falar hoje, para a gente colocar uma vírgula, que eles usam muito, é o seguinte:
devemos nos afastar do Deus potência e aproximar do Deus relacional. Devemos nos afastar do Deus potência e nos aproximar do Deus relacional. Significa o seguinte, estão dizendo, ó, deixa esse Deus que só cobra do lado e vamos nos aproximar do Deus Papai Noel, o Deus bonzinho, o Deus que só faz o que os homens querem. Hoje eu vou espremer Deus na parede e Ele tem que me dar. Hoje eu vou decretar e vai ter que acontecer, Deus é obrigado a fazer. Esse é o Deus relacional que eles dizem. É, exatamente. Então é o Deus potência, para eles não, o Deus todo-poderoso. Então vamos ver, né? E eles dizem assim, ó, Deus é amor, então Ele só quer se relacionar com as suas criaturas, não ficar colocando regras. Mateus 11, do 28 ao 30, vamos ler. Hebreus? Mateus 11, do 28 ao 30. É claro que Deus, irmãos, Ele é amor, e Ele se relaciona com as suas criaturas, né? Agora tem um detalhe, Deus não pode ser alterado pelas criaturas e nem manipulado por elas, ok? Que Ele se relaciona conosco é um fato insofismável. Agora Ele não pode ser alterado pelas criaturas e nem tampouco manipulado por elas. Mateus 11, 28 ao 30. Diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. É muito conhecido, né? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. É relacionamento isso daqui, irmãos. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pronto. Ponto. Deus está dizendo o seguinte: eu sou um Deus justo, eu sou um Deus amoroso, eu sou um Deus bom, eu me relaciono com o ser humano, eu quero salvar o ser humano, eu amo as pessoas que se arrependem. Mas aí vem um outro lado, Ele é justiça, e Ele não tem por inocente aquele que é culpado, não é? O que diz em 1 Coríntios 5,17? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora, Deus não pode ser alterado pela sua criatura, ao contrário, Ele pode alterar. Olha Romanos 11:35. Lá em Daniel diz que Ele muda os tempos e as leis, né? Romanos 11:35. Vou ler o 34 também. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Quer dizer, o homem não tem essa capacidade de manipular e de alterar a Deus, mas Deus pode alterar o que Ele quiser. Hebreus 1, do 10 ao 12. Hebreus capítulo 1, versículo 10 até o 12. Diz assim, ó: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, os céus são obras de tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão. Está falando do céu, de todos os elementos do céu, as estrelas, né, o sol, a lua, e como um manto os enrolarás, serão mudados. Deus pode mudar o que Ele quiser, o homem não pode mudar Deus, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Vamos guardar essa palavra, né? Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos continuar.